Você sabia que o dinheiro que fica parado lá na sua conta do FGTS, ele perde valor com o tempo? Isso acontece porque o índice que é adotado pela Caixa Econômica Federal para fazer a correção monetária desses valores é muito, muito abaixo da inflação. Mas a boa notícia é que existe uma forma de você tentar recuperar esses valores. Eu vou te explicar aqui em detalhes como. Por isso, senta aí um pouquinho, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza de que essas informações aqui são muito importantes para você. Bom, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista, sou graduado pela Universidade de São Paulo, tenho mais de 10 anos de atuação no mercado tributário, tenho centenas de ações patrocinadas Brasil afora, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, inclusive entre pessoas jurídicas, algumas das maiores empresas do país, inclusive listadas em Bolsa de Valores. E esse tema da revisão do FGTS é um dos assuntos pelos quais eu mais sou procurado. O que acontece é o seguinte: o FGTS ele funciona como uma espécie de poupança compulsória. Então, todo empregador é obrigado, a fazer um depósito de 8% do valor do salário do seu empregado numa conta desse empregado na Caixa Econômica Federal a título de FGTS. A Caixa Econômica, então, utiliza esse dinheiro para suas atividades normais e libera o saque deles dentro daquelas hipóteses que são previstas em lei. Como toda aplicação financeira, o FGTS está sujeito a rendimentos, ele vai rendendo ao longo do tempo. E, por lei, no caso do FGTS, além de ter um rendimento básico, ele também deve ser corrigido monetariamente, ou seja, ele não pode, em tese, perder para a inflação. Acontece que, para fazer essa correção monetária, a Caixa Econômica Federal adota um índice chamado TR, a taxa referencial, que é uma taxa que costuma ficar muito, mas muito abaixo da inflação. Para você ter uma ideia, em 2021, enquanto o IPCA, que é um dos índices mais usados para medir a inflação, foi de 10,06%, a TR foi de míseros 0,048%. Em 2020, quando o IPCA foi de 4,52%, a TR foi, sabe de quanto? Zero. Aliás, isso sempre acontece quando a Selic fica abaixo de 8,5%. A TR automaticamente fica zerada e, portanto, os valores que você tem no seu FGTS não são corrigidos monetariamente. Por conta dessa situação absurda, milhares e milhares de contribuintes entraram com ações junto ao Poder Judiciário, pleiteando que o índice aplicado pela Caixa Econômica Federal passe a ser um índice decente, como é o caso do IPCA, do IGPM, do INPC, e não a TR. E mais, além de pedirem isso, pedem também que a diferença entre a aplicação desses índices e a TR seja válida para todo o período desde que isso começou a acontecer, ou seja, desde que a TR deixou de refletir a inflação, que foi a partir de 1999. Ou seja, há valores significativos que podem ser recuperados por muita gente que trabalhou com carteira assinada durante esse período. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal e, em 2019, o STF decidiu que todas as ações que estão tramitando no país sejam suspensas. Quando, então, ele proferiu o entendimento dele a respeito desse assunto, aí sim as ações vão voltar a tramitar e seus respectivos juízes e tribunais vão aplicar o entendimento do Supremo. E aí você me pergunta, mas por que então eu entraria com essa ação judicial agora, em vez de esperar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja proferido e, consequentemente, só se ele proferir um entendimento favorável, aí sim eu entraria com a ação? Porque em casos de grande impacto econômico, como é o caso desse, o Supremo costuma fazer uma coisa que a gente chama de modulação dos efeitos da decisão. Quando ele modula os efeitos da decisão, ainda que ele dê ganho de causa para uma das partes, como é o caso aqui dos trabalhadores, a decisão dele só vai valer dali em diante, da data da decisão, do acórdão em diante, e não valeria para o passado, que é onde está a maior parte do dinheiro a recuperar. No entanto, quando ele faz isso, ele costuma proteger aquelas pessoas que entraram com ações antes da decisão do Supremo. Ele faz isso tendo em vista que essas pessoas entraram com a ação com a justa expectativa de receber o passado, e que a modulação foi uma coisa excepcional que aconteceu no final do julgamento. Ou seja, se a decisão do Supremo for favorável aos trabalhadores, é muito provável que quem já tiver entrado com essa ação consiga recuperar esses valores desde 1999 até hoje, enquanto que quem não tiver entrado com essa ação só vai conseguir recuperar dali em diante. É por isso que eu tenho recomendado fortemente que todas as pessoas que trabalharam com carteira assinada de 99 até hoje, pelo menos façam o cálculo dos valores que teriam a receber. E se esse valor for interessante, aí sim entrem com uma ação judicial num juizado especial
federal, que é como a gente chama hoje os antigos tribunais de pequenas causas. E por que no juizado especial federal? Porque lá você não tem que pagar nenhuma taxa judiciária e, em caso de derrota, não tem que pagar os honorários de sucumbência, que são aqueles 10 a 20% do valor da causa que a parte que perde costuma ter que pagar para a parte que ganha. No juizado especial, se você perder a ação, você não perde absolutamente nada. Eu e os meus sócios desenvolvemos uma ferramenta que te permite calcular o valor que tem a receber. Basta você clicar nesse botão que está aparecendo aqui embaixo, você vai ser levado lá para a nossa plataforma e, mediante o envio dos seus extratos do FGTS, lá também vão estar as instruções sobre como pegar esses extratos, a gente já calcula na hora e exibe toda a memória de cálculo do valor que você tem a recuperar. Se você quiser entrar com a ação, também dá para fazer isso pela própria plataforma. E aí, nesse caso, você vai dar algumas informações, envia alguns documentos, e aí o nosso time jurídico vai tocar essa ação do começo ao fim. Bom, espero que eu tenha trazido um conteúdo útil para vocês. Se tiver alguma dúvida, você pode também entrar em contato com a nossa equipe por meio desse botão de WhatsApp que também está aqui embaixo. Beleza? Um abraço e até a próxima.